Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje eu estou com um grande amigo aqui, Murilo Demarco, diretamente de Balneário Camboriú, o famoso Físio e Coluna, né? Não errei o nome. Murilão, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Valeu, Fuco. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer aí conversar contigo e finalmente a gente, trocar essa ideia aí. Com certeza. Se eu não me engano, a última vez a gente se viu já presencialmente no Floripen, correto? Sim, foi quando eu te conheci, né? Exato. Aí conheci vocês lá e, enfim, desde lá já acompanho vocês aí toda hora. Muito bom, Murilo. Então, o Murilo é um cara que está muito engajado aí nas redes sociais. Vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dele, né? Então, fala um pouquinho, Murilão, da onde que você veio, o que que você já tem de informação aí e o que que a gente vai conversar, né? Então, depois, mas começa contigo aí. Então, por favor, se apresente. Beleza, vamos lá. Então, meu nome é Murilo Demarco, eu sou fisioterapeuta, tenho 15 anos de prática clínica, agora em julho bato aí os 15 anos, então já tenho uma pequena estrada aí, sou mestre em fisioterapia e hoje, cara, a minha rotina ela é tripla, né? Eu sou fisioterapeuta clínico, sou professor da Fisicoluna e sou empreendedor também, né, da fisioterapia né, com a escola aí da Fisicoluna. E o meu trabalho nos últimos anos, os últimos 4, 5, 6 anos aí, ele é totalmente direcionado para o manejo da coluna vertebral, né? Tanto os meus pacientes, hoje 90% até mais dos meus pacientes são pacientes com queixas da coluna vertebral, e também meus estudos, meus cursos, né, o canal da Fisicoluna, o objetivo é trazer boas informações dentro né, do tema coluna vertebral, né? E, cara, em termos de formação, né, até puxando já um pouco para o nosso tema de hoje, que vai ser a dor sacroiliaca, a minha base de formação foi a terapia manual, né? Eu sempre, por muito tempo, eu comento que eu sempre fui mais terapeuta manual do que fisioterapeuta, né? Eu trabalhava exclusivamente com terapia manual e, enfim, eu achava que isso era suficiente, né? Então, tenho formação em osteopatia, tenho formação no método Busquet, fui professor do método Busquet por 10 anos, né? Então, tive uma grande vivência na terapia manual. E depois eu fui vendo que, enfim, que precisava mais, né? E hoje meu trabalho ele é, né, multidimensional, digamos assim, e acabei me transformando mais num fisioterapeuta e menos num terapeuta manual, né? E, enfim, busca constante de aprendizado, de evolução. Estamos aí nessa jornada aí constante. Boa, Murilão. E aí é muito interessante, né, Murilo? Você falou assim, eu era mais terapeuta manual. Se a gente for pegar realmente a definição da terapia manual ortopédica, né, acredito que você ainda seja um Sim, terapeuta sim. manual, né, pela definição da fonte, que tem realmente, a gente sai agora da questão tecnicista, né? Então eu acho que não deixa de ser uma evolução da profissão, da classe, né, do fisioterapeuta, como que ele está se colocando, se entendendo, e a gente tentar sair um pouco desse jogo das técnicas, né? E pela temática de hoje, né, a gente vai ficar aqui uma hora discutindo se o sacroiliaco movimento ou não movimento, mas é uma discussão que a gente pode ficar horas falando e não é muito bem o propósito, né? Acho que tem muita coisa batida, né, da sacroiliaca, acho que até esse tom de colocar para a gente não ficar hipervalorizando algumas coisas que a gente sempre, né, discutiu, mas a temática ela é muito interessante porque ela não deixa de ser uma das grandes questões, né? Então, a gente vai realmente tentar aprofundar aí essa conversa sobre sacroiliaca. Sou eu que dou aula na pós-graduação do Fisiortopedia sobre essa temática, né, que está no módulo de coluna, e o Murilo também tem estudado, eu vi algumas postagens dele sensacional, tem no curso dele também. Então, é uma temática que é até difícil, né? Você me fala, você também acha, Murilo, de se atualizar, né? Porque para falar assim, o que é novo dentro da sacroiliaca, né? Então, a gente começando do começo, né? Me fala um pouquinho de como você começou a enxergar a sacroiliaca numa formação de base, como você foi evoluindo dentro do teu entendimento como fisioterapeuta. Então, cara, a minha formação, o meu conhecimento de sacroiliaca, ele veio, eu acho que num contexto da maioria dos fisioterapeutas, né? Com certeza a grande maioria, que foi dentro de uma visão biomecânica, estrutural, né? Totalmente focado na abordagem biomédica
E aí, dentro daquele raciocínio onde a gente acreditava que existiam disfunções específicas e que a gente conseguia identificar isso com a mão, né? E aí, uma vez identificado isso, a gente propunha um tratamento específico. Então, por exemplo, uma manipulação, uma mobilização, queria corrigir essas disfunções. E aí, uma vez que a articulação está livre, tudo está resolvido, né? E aí, enfim, né, o contexto que eu aprendi dorsal-ilíaca foi assim, eu ensinei isso por muito tempo, né? Então, por exemplo, dentro do método Busquet tinha esse raciocínio, hoje eles já estão tirando, inclusive, né? Então, por 10 anos eu estudei isso na teoria, ensinei isso na sala de aula, vivi isso na minha prática clínica, né? E eu fui me atualizando, comecei a entrar mais em contato com a prática baseada em evidência e surgiu um momento que eu comecei a entender que esse raciocínio, essa abordagem não era o caminho, né? Foi muito conflitante para mim, cara, confesso. Acho que o pessoal que está nos escutando aí, talvez alguém já passou, esteja passando por isso. No começo eu não conseguia entender, para mim tudo aquilo tinha sentido, tinha uma lógica, né? E hoje eu digo que eu estou do outro lado, eu consegui entender, né, o real propósito de entender realmente a dor sacroiliaca dentro do contexto mais científico e ter uma clareza de diagnóstico, né, melhor, entender que muitas das coisas que a gente aprendeu, eu acho que a maioria não são bem assim na prática, né, que existem vários confundidores. Então, essa foi a minha história, né? Esse foi o meu contexto com dor sacroiliaca. E como eu falava antes da gente começar, eu me sinto confortável para falar de dor sacroiliaca porque eu justamente passei por todo esse processo, né? Desde uma visão tecnicista, lá totalmente biomecânica, e aí depois uma visão mais atualizada, com mais base científica, né? Então, passei por tudo isso e então hoje eu me sinto mais tranquilo, mais confortável para discutir sobre esse tema, né? Legal. E é muito interessante, assim, conforme no início acho que eu não tinha tanta essa maturidade para assumir alguns pontos, ou você ter um entendimento do cenário geral. Eu lembro muito bem que dentro dos estudos, obviamente começa pelo clássico, né? A gente estuda muito anatomia biomecânica, mas quando a gente começa a entrar dentro de algumas escolas, começa a ser uma coisa interessante que você começa a ver que a dor sacroiliaca, ela é explicada por diversas questões diferentes conforme o mundo que você está. Então, se você Perfeito. pega o mundo da osteopatia, por Uhum. exemplo, né, você vai ter todo um raciocínio mecânico específico. Com certeza, se você for falar pela linha do Busquet e de Faças, vai ter uma outra explicação. E essa é uma das coisas que eu queria chamar a atenção, que ela começa a confundir a gente, porque a anatomia da articulação sacroiliaca, ela tem uma complexidade enorme, né? Então, Exato. ela tem um papel super importante, ela tem uma complexidade, ela tem variações anatômicas que pouco se discutem, né? Na forma de encaixe, de formatos e afins. Então, tem diversas dessas questões que eu acho altamente relevante, que tem as questões biológicas, anatômicas, que são totalmente necessárias para fazer o tratamento, né? Mas é uma das coisas que a gente pode começar a falar, que é a questão realmente, além da anatomia, a complexidade de um diagnóstico para saber se é sacroiliaca, né? Porque é aquela dúvida, é lombar, é Sim, sacroiliaca, sim. é lombar baixa? Então, assim, vamos começar por lá? E aí, acho que é interessante tentar ver algum cenário de entendimentos também sobre a avaliação da sacroiliaca. A dor vem da sacroiliaca, Murilo? Então, cara, é uma boa discussão, né? Acho que a gente vai evoluir essa conversa, mas assim, a gente sabe que a sacroiliaca pode ser uma fonte geradora de dor, né? Ela tem a inervação nociceptiva, então ela pode causar lá um sinal de alarme que pode ser interpretado como dor, né? Mas assim, definir quando a dor realmente é da sacroiliaca não é uma tarefa fácil, né? E eu acho que o primeiro gap que a gente tem aí é que como que a gente aprende a diagnosticar a dor sacroiliaca? Uma dor que se manifesta na região da sacroiliaca, então na região da IPS, glúteo, você faz um teste de palpação, vê uma simetria, faz um teste de mobilidade, teoricamente acha uma restrição, então aí você juntou a dor com o teste e bateu que é sacroiliaca, né? Então, cara, quando a gente usa esse modelo, eu te diria que todo dia eu encontro uma dor sacroiliaca no consultório, né, se for pautado nisso. Mas, quando a gente vai olhar para os estudos, a prevalência estimada é de 20%, 25%. Tá? E ainda tem discussões, né? Tem estudos que falam mais, menos, mas assim, de todo o espectro da dor lombar, aí talvez 20% tenha a dor sacroiliaca, né? Então, quando você pensa num critério diagnóstico mais rígido, né, o cenário muda totalmente, né? Então, sim, a dor pode ser da sacroiliaca, mas não é nem um pouco fácil diagnosticar, né? O diagnóstico ele é bem diferente do que a gente imagina. E se a gente precisa realmente saber se é sacroiliaca ou não para o tratamento, vamos discutir mais para frente, né? Boa. E é muito interessante que tem dos sinais principais, né, que a gente fica estudando tanto diagnóstica, acurácia, a gente tem os testes do Laslett, né,
e aquela questão Uhum. de quanto mais testes acaba tendo maior precisão para entender se seria essa origem, entre aspas, da dor sacroiliaca, mas no final o fingertip é uma das coisas que mais ajuda, né? O paciente vai lá e aponta a dor na região, e aí você fala assim, bom, acho que tem alguma coisa vindo de lá e a gente vai ter que dar uma investigada nessa região. Então, é uma das situações que a gente acaba utilizando. Eu não sei o que clinicamente você também gosta de avaliar e se você vai direcionando para alguma coisa específica. Acho que me fala alguma avaliação, alguma dica de avaliação, como que você tem visto isso, né? Então, cara, sobre a localização da dor e a ideia do fingertip, né? A gente sabe que a dor sacroiliaca ela tende a ter uma dor primariamente concentrada na região da sacroiliaca, a região glútea, né? Então é uma ideia, é um diagnóstico, é um sinal que ajuda, mas sozinho não dá para a gente saber, porque tem estudos que mostram, por exemplo, que a dor da sacroiliaca pode irradiar para a coxa, pode irradiar abaixo do joelho, pode irradiar, né, pode ser referida, na verdade, né, para baixo do joelho, pode ser referida para a virilha, então só pela localização é muito pouco, né? E aí, se a gente for olhar a região glútea, quadril tem dor referida na região glútea, uma dor radicular pode ser referida para a região glútea ou sacroiliaca, né? Então, eu suspeito da sacroiliaca quando o paciente vem com uma dor unilateral, que se concentra mais no glúteo, de característica nociceptiva, né? E quando no meu processo diagnóstico eu não consegui ter uma ideia clara do que está sendo a possível fonte de dor, né? Então, a sacroiliaca para mim é mais um diagnóstico de exclusão do que um diagnóstico que eu começo a minha intervenção, o meu processo investigativo por ali, né? Então, o paciente veio lá com uma dor na região glútea, nociceptiva, testes neurológicos negativos, não está parecendo ser uma fonte lombar, né? Por mais que isso possa ser subjetivo, aí eu vou aplicar os testes para ver se realmente faz sentido ser sacroiliaca, né? Então, porque se a gente sair fazendo teste só pela localização da dor, a chance de errar eu acho que é muito grande, né? E acaba Sim. confundindo aí o diagnóstico, né? Então, é Não, mais ou bem menos assim que legal. eu penso, Eu né? acho interessante a perspectiva que você colocou, Murilo, dessa questão. Ela não deixa de ser uma avaliação da dor lombar, né? Então a gente tem um cenário maior que eu acho que é sempre importante. A gente vai sempre tentar eliminar essas questões das red flags e a gente vai ter detalhes relacionados à região da sacroiliaca que a gente talvez aprofunde, né? Então eu Perfeito. gostei bastante dessa forma que você colocou, porque fica de uma forma, entre aspas, vamos excluindo, vamos entendendo, vamos limpando um pouco a região e aí, se realmente a gente excluir tudo, a gente pode suspeitar um pouco mais em relação à parte da sacroiliaca, né? E aí, é bem interessante. Se a gente falar assim, ó, agora a gente avaliou, eliminou tudo que tem da dor lombar, eliminou tudo de outras regiões, sobrou lá, fala assim, bom, a gente tem algum caráter importante aqui relacionado a essa região, em relação a tratamentos. O que a gente tem de opção, o que a literatura está trazendo, e eu sei que ela é bem controversa, a gente vai acabar falando muito da nossa experiência clínica aqui, né? Mas me fala assim, como que você enxerga em relação, pô, legal, detectei tem relações da sacroiliaca. Para onde que eu vou no meu tratamento de diferente do que uma dor lombar normal? Beleza. Só antes, cara, deixa eu fazer um comentário sobre o diagnóstico, que eu vi a tua camiseta aí. O Fuco, para quem tá ouvindo, né, para quem tá vendo o vídeo, ele tá com a camiseta da fisiortopedia que tem os 3 mecanismos de dor, né? E isso é uma coisa legal, porque assim, a dor sacroiliaca, ela é uma dor nociceptiva, né? Então, muitas vezes na anamnese a gente já começa ou a suspeitar mais ou a excluir a sacroiliaca, porque se o paciente chega com características clássicas de uma dor nociplástica, por exemplo, não faz tanto sentido você querer investigar a sacroiliaca, né? Agora, se é uma dor que classicamente está se distribuindo, está tendo características de um comportamento nociceptivo, talvez faça sentido. Ah, não, classicamente é uma dor neuropática, não faz nenhum sentido você querer investigar a sacroiliaca também, né? Então, entender o mecanismo de dor, eu acho que ele ajuda nessa triagem, né? Claro que às vezes pode ser um pouco, né, confundir um pouco, porque a dor pode ser referida, você pode achar que é uma dor ciática e não é, tal, mas entender os mecanismos de dor, ter essa triagem também, na minha prática, me ajuda a pensar, né, se eu vou estourar a avaliação da sacroiliaca ou não, né? Então, pegando a dica da tua camiseta, né, acho que queria trazer isso aí. Não, isso é ótimo. E até complementando, né? Porque é interessante porque tem muitas vezes que talvez uma imagem, uma forma que algum médico passa informação, né, para o paciente, vem essa coisa muito muito forte para ele do tipo, tem uma alteração aqui na sacroiliaca. Mas essas características, além, né, de um entendimento da dor, como a gente sabe hoje bem, elas sempre vão ser as primárias para a gente começar o nosso raciocínio.
E aí depois, como você falou mesmo, a gente realmente parte para pensar na sacroiliaca como protagonista ou só um coadjuvante desse processo doloroso e principalmente do tratamento, né? Então, e aí, né, vamos voltar para o tratamento, né? Como que diferencia para você quando você fala assim, pô, acho que tem fatores relacionados à região, vou tratar isso especificamente? Então, cara, num primeiro momento, nada, não diferencia nada, né? Porque hoje a gente Uhum, sabe que as nossas abordagens, elas são não tão específicas, né? Então a gente sabe que a terapia manual ela tem um efeito que não é tão específico quanto a gente pensava, né? Então, se eu vou mobilizar ou se eu vou manipular de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais analítica, o efeito tende a ser o mesmo. O exercício, a gente sabe que o efeito dele não é totalmente específico, né? Então, que ele vai ter um efeito mais sistêmico, etc. Então, num primeiro momento, eu ter certeza se a dor é sacroiliaca ou não muda nada no meu tratamento, porque eu não vou fazer nada muito específico ali para a região, né? Então, o tratamento ele pode seguir como se fosse uma dor lombar inespecífica ou qualquer outra coisa assim. Eu acho que o que diferencia no tratamento são os casos que não evoluem, né? Então, por exemplo, o paciente está com uma alta suspeita de ter uma dor sacroiliaca, ele não está respondendo ao tratamento conservador de primeira linha, né? Então, ao exercício, à terapia manual, e aí ele já está lá um tempo no tratamento, e quando ele não evolui, aí a gente pode pensar em talvez numa intervenção mais invasiva, talvez um bloqueio, alguma coisa, e aí você sabe ter mais clareza se parece uma fonte sacroiliaca ou não, pode fazer alguma diferença, né? Mas, num primeiro momento, além de você ter um raciocínio um pouco mais claro, não vai fazer muita diferença para o tratamento, né? Com certeza não, assim, não muda muito. Não sei como é que tu pensa, o que tu entende disso. sim. E aí é bem interessante que eu acho que uma pauta disso, que a gente pode até voltar um pouquinho para a avaliação, mas ela já direciona para a intervenção também, né? As questões manuais, as manobras, né, em relação às mobilizações, mesmo que seja uma PAC mais simples, né, como é que ficou na tua clínica, assim, você utiliza ainda esses testes específicos, as manobras de rotação, você consegue colocar ainda dentro da sua rotina ou você eliminou tudo isso para atender essa acroiliaca? Cara, não, assim, faz uns bons anos que eu não utilizo mais, né? Como eu falei, eu já utilizei muito, né? Já ensinei muito. Em sala de aula era uma confusão, porque cada aluno achava uma coisa, aí chamava você ia lá, achava outra, né? Mas hoje não, faz alguns anos que eu não uso, né? E fora o fato disso não ser confiável, né? Desses testes não terem validação, hoje eu não vejo necessidade para isso, né? Porque se eu vou fazer uma terapia manual, hoje eu não vou mais lá buscar corrigir um ilíaco posterior, anterior, ou manipular o sacro ao invés do ilíaco, né? Isso não faz sentido para mim, acho que não precisa ser assim. Então, os testes que eu uso são os testes provocativos, né? Que são um pouco mais confiáveis, mas ainda assim tem as suas limitações, né? Então, não, hoje não uso e o meu tratamento, quando eu penso em terapia manual, é mais estimular a região, né, e ver a resposta sintomática e não tanto buscar uma correção específica, né, de uma possível Uhum. disfunção, porque, enfim, não tem porquê, né? A gente pode ser mais simples, pode ser menos específico e ter o mesmo resultado, né? Porque eu tenho muitos colegas ainda, e eu acho que principalmente quem tem uma base de terapia manual assim muito forte, que no início acha que tratar desse jeito é algo meio desleixado, entendeu? Que parece ser mais assertivo você dar um estímulo específico, mas hoje a gente já sabe que não, né? Que esse raciocínio ele está sendo vencido aí pelas evidências, né? Legal. E é uma coisa que, assim, que eu não sei se você concorda, mas eu acabo utilizando bastante na prática. Eu ainda tenho algumas dessas manobras na manga no sentido de modificação de sintoma, né? Então, mais ou menos o mesmo princípio que o Mulligan faria, né, em relação à mobilização com movimento, né? Usar algumas manobras, algumas pegadas são muito interessantes para você conseguir colocar durante uma situação dinâmica, né? Então, eu Uhum. acho que o entendimento das manobras, elas não vão pela especificidade de correção, como o Murilo falou, mas elas encaixam muito bem quando eu preciso de alguma manobra específica para fazer uma modificação do sintoma, né? Perfeito. Então, E dentro de você vai alguma. testando, né? Você vai vendo qual direção que parece que vai respondendo melhor, né? Exato. E aí eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pode colocar, não só da sacroiliaca, mas da terapia manual geral, que é a explicação do porquê que você está fazendo um teste ou outro, ou fazendo uma manobra junto com o paciente, é muito importante para não gerar um efeito nocebo, que a gente pode dizer, né? Então, se o paciente entende que está sendo corrigido algo, né? Hoje também eu fico imaginando como é confuso para um paciente se você vai lá, vai testar para um lado
e aí depois você testa para o outro, e aí depois você faz uma outra manobra, né? Então, eu acho que tem uma cautela muito grande da gente como terapeuta, como que a gente coloca isso em jogo e como a gente explica isso para o nosso paciente, né? Porque essa questão das manobras e o porquê que você escolheu aquela, por que está indo naquela direção, a gente pode até ter algum raciocínio estrutural de base, né? Mas ele não precisa ser passado para o paciente, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu não sei se você utiliza isso também, né? Mas eu acho que é legal para a gente mostrar que também a gente não eliminou todas as manobras, mas elas são uma das cartas na manga que a gente tem para poder auxiliar nossos pacientes, né? No geral, as que eu prefiro são as que o paciente consegue reproduzir de alguma forma sozinho também, né? Então, eu acho que Perfeito, tem perfeito. algumas questões aí para gerar uma certa autoeficácia, um automanejo, né? Então, acho que indo por essa linha. Você também utiliza isso ou você acaba fugindo um pouco desse Não, raciocínio? cara, para mim perfeito, assim, né? Sem tirar nem pôr, é o que eu penso, é o que eu tento utilizar, porque é isso, né? Eu acho que isso me parece fazer sentido na prática, né? E faz mais sentido também em termos de raciocínio. E é isso, não é achar que você vai abandonar suas diferentes habilidades e técnicas, mas sim, em vez de você buscar correções, você busca um efeito sintomático, né? E ver aquilo que se encaixa melhor. Às vezes você mobilizando ou manipulando um sentido é melhor do que no outro, né? Mas pela resposta sintomática, né? E essa ideia de tentar fazer algo que o paciente consiga reproduzir, eu acho sensacional, assim, nos últimos tempos eu tento levar isso para tudo, sabe? Então, claro que tem coisas da terapia manual que não tem como, mas assim, sei lá, pressão de exercício, às vezes eu mais gasto tempo na minha sessão achando exercícios que o paciente responde que ele consegue fazer, para ele fazer em casa, do que eu ficar realmente prescrevendo, fazendo ele fazer o exercício ali, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido, assim, e é muito importante para a autoeficácia, para o paciente se automanejar, né? E está totalmente de acordo com as diretrizes clínicas, né? E, Sim, e uma coisa que pode eu falar. acho legal, Foucault, trazer sobre a manipulação, né, a imobilização, já que a gente está falando de terapia manual, duas coisas. Primeiro que, assim, a gente usa terapia manual para dor sacroiliaca, né? Mas em termos de evidência, a gente não tem evidência ainda mostrando que se a terapia manual é realmente eficaz ou não, né? Tem poucos estudos, né? E é entendível que tenha poucos estudos porque, como é difícil fazer o diagnóstico, fica difícil eleger pacientes para estudar a intervenção, né? E os estudos que tem com terapia manual, tá? Se alguém que está escutando já ouviu, tem estudos atuais que mostram o efeito da terapia manual, mas eles erram na inclusão do paciente, né? Então, por exemplo, tem vários estudos que eles diagnosticam a dor sacroiliaca por testes de mobilidade, que a gente sabe que não são confiáveis, ou eles misturam testes provocativos com os testes de palpatórios. E aí, se o paciente tem lá os testes positivos, né? Ele é elegível como dor sacroiliaca. Só que se erra no diagnóstico, já sai errando o estudo. Então, qualquer inferência do resultado, a gente não tem certeza se realmente aquela intervenção foi feita, né, no paciente que tem uma dor de origem sacroiliaca, né? Então, é um ponto interessante que, apesar de a gente usar muito a terapia manual, falar muito, em termos de evidência, a gente está no escuro ainda sobre isso, né? Isso é uma coisa interessante, ele me chama muita atenção, porque eu acho que ele volta para o que a gente estava falando da avaliação, né? Se a gente não tem uma avaliação precisa, a gente saber se a gente confia ou não nos estudos, né? Tem uma grande dificuldade, porque se não selecionar as pessoas adequadas, será que realmente aquela resposta e aquele público é diferenciado mesmo, né? Então é uma coisa que me incomoda bastante, porque se você for procurar ensaio clínico relacionado à sacroiliaca, são muitos poucos que a gente tem, né? E aí Pouquíssimo. normalmente não tem nada muito robusto. E aí eu fico na dúvida se é realmente necessário fazer um ensaio clínico relacionado à sacroiliaca ou se a gente realmente pode encarar ela como uma dor lombar. Então, o lado pesquisador aqui, ele fica sempre incomodado, porque se eu vou dar uma aula de sacroiliaca, e eu lembro uma vez que eu dou aula também lá na Univap sobre o assunto, o Bruno me deu uma quantidade de horas e falou assim, Bruno, eu não tenho tanta informação para falar sobre o assunto. E aí, na hora que você fala do tratamento, você passa um tratamento de dor lombar, né? Então, Exato, assim, você exato. pode tentar curar um pouco algumas manobras, algumas coisas, mas acaba sendo isso, né? Então, eu não sei como que você enxerga essa parte das evidências, se tem algum estudo que você conheça que seja um pouco mais robusto, eu particularmente não conheço, mas de ensaio clínico, de intervenções relacionadas à fisioterapia,
são muito poucos, né? E isso, como Poucos. o Murilo falou, assim, deixa a gente um pouco sem norte de alguns aspectos, mas, como eu falei, nessas horas que a gente vai entendendo, é o mundo da dor que a gente precisa entender, é o mundo da dor Exato. lombar, Uhum. e aí depois a gente direciona, mas como você vê a parte científica, assim? Cara, eu acho que essa reflexão que você trouxe é bem interessante, porque, igual eu falei do tratamento, talvez num primeiro momento, para o paciente que responde ao tratamento, talvez não tenha por que a gente saber se aquela dor era sacroiliaca ou era uma dor de origem lombar, ou seja lá qual for a causa, né? Eu acho que talvez esses estudos eles possam ter mais utilidade para os pacientes que não respondem ao tratamento conservador, né? E aí talvez isso seja até mais interessante para intervenções médicas, né? Porque na nossa intervenção, sendo repetitivo, se o cara respondeu bem ao tratamento, talvez não tenha por que a gente ficar investigando, né? Agora, o cara não respondeu, o que a gente pode fazer por esse paciente, né? E aí, se a gente vai pensar num procedimento invasivo, aí realmente a gente tem que ter uma acurácia diagnóstica um pouco mais clara para direcionar, né, uma intervenção. Mas isso a gente sabe que é a minoria dos casos, né? Então, eu acho que é uma discussão, né, interessante, se vale a pena a gente ficar buscando, né, e se isso vai trazer alguma mudança para a intervenção, né? Assim, a minha hipótese é que mesmo que a gente consiga triar esses pacientes, fazer um ensaio clínico específico ali, com pacientes bem diagnosticados, eu creio que as intervenções não vão fugir do que a gente já sabe hoje, né? Então, é a minha hipótese, né? Enfim, enfim, e mesmo para você classificar o paciente hoje, o padrão de referência para confirmar o diagnóstico é o bloqueio, né? Então, olha a dificuldade, você tem que triar um paciente na clínica, submeter ele a um bloqueio diagnóstico, aí se discute se tem que ser duplo, se tem que ser triplo esse bloqueio, né? Para aí você classificar ele como um paciente com dor sacroiliaca ou não. Então, realmente não é fácil conduzir estudos com isso, é custoso, né? Quem já rodou ensaio clínico aí sabe a dificuldade que é isso, né? E talvez, no final das contas, não traga tanto benefício assim para a nossa decisão clínica, né? Então, acho que é uma boa reflexão. O cenário é bem isso que você falou da literatura, né? A gente tem muito estudo relacionado ao diagnóstico de acurácia, normalmente a maioria até relacionado a intervenções mais invasivas, né? E quando você procura algumas revisões narrativas, né, sobre o assunto, acaba sempre sendo aquela opinião meio do expert, acaba sempre caindo nas mesmas manobras, né? Então, é uma coisa que eu acho essa conversa essencial, porque fica naquele cenário, se o aluno for, por conta própria, procurar como trata a sacroiliaca, é um negócio sempre complexo, né? E eu vou te falar, eu acho que é importante, já conversei com diversas pessoas, todo mundo que é um pouco mais experiente tem algum segredo para sacroiliaca, né? Então eu acho legal isso, porque no final parece que cada um adquire alguma coisa, fala assim, quando é dor sacroiliaca, eu faço tal manobra, eu uso tal não sei o quê. Você tem alguma dica clínica, assim, que você fala assim, caraca, quando eu faço sacroiliaca, e isso, entre aspas, vamos deixar a evidência de lado, no sentido que a gente tem bagagem clínica também, né? Tem alguma coisa que você usa no dia a dia que você fala assim, meu, isso daí eu gosto, eu me apego, né, à relação à sacroiliaca? Cara, sinceramente, não. Não, assim, eu não tenho esse atalho, assim, sabe? E eu vou ser bem sério contigo. Olhando para a sacroiliaca com um critério diagnóstico mais preciso, assim, né, ou mais confiável, hoje, cara, eu não consigo lembrar, assim, por exemplo, no ano passado, se eu peguei um paciente com uma real suspeita de dor sacroiliaca, sabe? Então, assim, no meu cenário clínico, essa prevalência de 20% aí que é estimada, no meu N, na minha amostra, está muito abaixo disso, cara. Muito abaixo disso, sabe? Então, assim, é bem raro mesmo eu pegar um paciente que eu termino a avaliação de, opa, né, esse cara realmente tem uma suspeita de sacroiliaca. Ou, às vezes, no início tem, mas depois do segundo, terceiro encontro você já descarta, né? Então, cara, eu recebo pouquíssimos pacientes com essa hipótese diagnóstica, e no tratamento eu vou por exercícios onde eu tento direcionar, né, aí exercícios mais para a região pélvica, né, enfim, de ativação da musculatura, às vezes mobilidade, aí eu testo mobilidade no sentido anterior, posterior, vejo resposta sintomática, e terapia manual do jeito que a gente falou aqui, mobilizando, manipulando e vendo resposta sintomática também, né? Então, assim, não tenho nenhuma dica específica, mas a minha base é exercício, né? Força, mobilidade e terapia manual, de acordo com resposta sintomática, né? Então, é por aí. Legal.
E é engraçado, né? Porque realmente, até na hora da prescrição de exercícios, se a gente levar para o lado mais patoanatômico ou para o diagnóstico cinético funcional, a gente começa a lembrar, eu começo a lembrar de algumas teorias, assim, de face, cadeias, das questões dos Uhum, equilíbrios uhum. tibiais, para as questões rotacionais, né? Que acaba sendo hoje não o grande diferencial, né? Mas me veio essa lembrança de alguns raciocínios relacionados a isquiotibial, ilíaco, aquela questão dos equilíbrios musculares, né? O Yanda tem muitas questões Uhum, relacionadas uhum. à cadeia cruzada, né? Então, acho que são regiões que elas foram realmente construídas, o conhecimento todo baseado nessas técnicas. Hoje eu tenho uma tendência a valorizar pela construção do conhecimento que foi feita pela região, né? A gente tem um livro que é muito legal sobre o assunto, né? Que tem a Diana Lee, que ela também é uma das grandes estudiosas, um dos grandes nomes, né? E o Vlain, que é um cara que você tem um monte Sim, de um monte de estudos, né? coisa sobre isso. Uhum. Então, são livros que, na minha opinião, eles são lindos, eles têm diversas imagens bonitas, mas na hora do tratamento, realmente, a gente não tem coisas específicas. Então, me veio essas lembranças, porque eu acho que são grandes nomes da região da sacroiliaca, né? Então, são pessoas e referências que eu acho que vale muito a pena passar por lá sempre, para a gente realmente não ficar só descartando o conhecimento da região, né? Claro, Mas, claro, sim. Eu se a acho que a gente gente. chega... Pode Perdão, falar, pode falar. desculpa. Não, pode falar, desculpa, te cortei, pode terminar. Não, não, mas é só para falar assim, nessa construção de conhecimento que a gente está, né? Eu acho que a tranquilidade da gente, entre aspas, descartar alguns conhecimentos tem a ver por alguns momentos que a gente realmente aprofundou tudo isso para construir e falar assim, não é isso do que era dito, né? E eu gosto muito de falar dessas questões um pouco mais históricas, porque é muito fácil chegar a algum, entre aspas, charlatão e trazer alguma técnica nova com um conto muito parecido do que era antes, né? Uhum, Então, uhum. eu me incomodo no sentido de que eu vejo algumas gerações mais novas que têm esse desconhecimento da história das patologias, das doenças, porque tem todo um contexto, porque eu sempre brinco, né? Como se alguém chegasse do nada e falar que tem uma novidade no joelho que é o VMO, né? Porque provavelmente os Sim, fisioterapeutas mais novos não têm nem conhecimento do sim. VMO. Eles Aham. não passaram por essa fase, né? Então eu acho sempre importante falar desses contextos históricos, né? Para a gente conseguir realmente valorizar o assunto e entender o conhecimento todo foi construído, né? Eu acho que a gente tem que entender, né, cara, que assim, o conhecimento ele é uma escada, né? Não sei se é uma pirâmide, mas ele é uma escada, né? A gente, à medida que Uhum. o tempo vai passando, a gente vai descobrindo mais coisas, vai aprendendo. E eu acho interessante, né, todas essas teorias que se criaram, acho que teve o seu momento, e a gente, né, não tem que abandonar isso no sentido de esquecer que existiu, mas também a gente não pode continuar apegado, né? E eu acho que quando a gente fala da sacroiliaca, o grande, mais problemático que não conhecer, eu acho que é continuar apegado a isso, né? Então, a Uhum. gente ainda vê escolas, a gente ainda vê métodos ensinando, né, as teorias passadas da sacroiliaca que não fazem mais sentido e confundindo os alunos, porque assim, quem já estudou sobre isso, quem já foi aluno sobre isso, talvez saiba bem do que eu estou falando. Vai fazer, e aí não é uma crítica, tá, ao método, porque dentro de qualquer método a gente sempre tem muita coisa boa e tem as coisas não tão boas, né? Mas vai fazer uma aula de sacro, sabe? Onde você vai lá ter que palpar ângulo tal, assim, é um monte de eixo, é um monte de movimento, é uma confusão, a maioria dos alunos se perde, entendeu? Então, isso gera uma dificuldade para o aluno que, em vez de facilitar o resultado clínico dele, a aplicação clínica afasta ele, né? E aí o professor que tem mais habilidade, tem mais conhecimento, parece que às vezes fica lá num nível que o aluno nunca vai conseguir atingir, né? E o aluno vai para a prática e tenta e não consegue, daí ele consegue a coisa, mas daí não consegue fazer a técnica. E aí, no final das contas, podia ter perdido menos tempo, né, menos energia e um raciocínio mais simples e que ia ser tão efetivo quanto, ou talvez até mais efetivo, né? Então, eu acho que a sacroiliaca, eu acho que vale a pena a gente falar sobre ela, porque é um ponto que a gente precisa evoluir, né? Eu acho que essa nossa discussão, será que eu preciso realmente fazer o diagnóstico, é uma discussão válida, que talvez seja um próximo passo para a gente talvez abandonar um pouco essa hiperpreocupação com o diagnóstico, né, e evoluir em termos do tratamento. Acho que é um ponto onde a gente tem que começar a, né, caminhar para frente para facilitar a nossa prática, né, facilitar a nossa vida, né?
Sim, e eu acho muito interessante isso, Murilo, porque eu me incomodo bastante porque eu vejo um comportamento um pouco inverso de alguns profissionais, né? Onde a gente que vem de grandes centros aqui, né? Santa Casa, USP e afins, eu não sei quais são as referências exatamente todas do Sul, você complementa para mim também depois, é, que a pessoa passa por um grande centro, ela começa a crescer profissionalmente, mas isso não necessariamente descarta que a pessoa chegue nesse ponto que depois ele volta, parece que meio que passado dentro de algumas técnicas. Então ele Uhum, afunila de novo e fala assim, caramba, mas ele já tinha aquele conhecimento. E eu uhum, acho que às vezes essa questão desse vazio, esse gap da literatura, ou esse gap do que eu faço depois, né? Tipo, uhum, é só uhum. exercício, é só educação, Tá, né? Eu exato, acho exato. importante essa discussão, porque para mim acaba não sendo não um específico só da sacilíaca, mas a Mais articulação, geral. como ela tem um gap maior na literatura, algumas pessoas trazem essa resposta que parece um futuro, mas na real ela está voltando para um raciocínio antigo, né? Boa, boa, boa. Cara, o meu caminho foi inverso, né? Eu Uhum. saí de um raciocínio mais, né, mecânico, tal, menos atualizado, né? Inclusive é muito legal porque quando a gente olha para vocês e quando eu falo vocês, né, vocês aí da fisioentropedia, você, o Rafa, etc. Eu vejo aí uma galera jovem, né? Talvez até mais jovem que eu, mas que já acelerou, cara, que já saiu na frente, entendeu? No sentido de estar atualizado, de já sair né, com um raciocínio mais moderno, mais científico, e que eu vejo que já foi para frente, né? Eu comecei em toda essa base que a gente está falando, né? Que ok, me deu uma base legal, mas chegou uma hora na minha carreira que eu tive que correr atrás, entendeu? Que eu vi que aquilo ali não era mais o caminho e começar a correr atrás da prática baseada em evidência, entender o que é isso, né? E correr atrás disso e, opa, agora tá mais aproximado com isso. E tem colegas que eu vejo que saem um pouco atualizados e fazem esse caminho inverso, né? A maioria que eu vejo é o contrário, é mais o caminho que eu segui, né? O que eu acho, cara? Eu acho que às vezes a gente complica coisas que são simples. Eu não sei se isso é do ser humano, se é do fisioterapeuta, mas quando a gente olha, por exemplo, para a dor lombar, né, realmente o tratamento é exercício, terapia manual e educação. Ah, é só isso? É só isso. Mas assim, como você vai fazer? Quando você vai fazer? Para qual paciente? De qual forma? Não é tão simples assim sempre, né? Mas parece que a gente quer aquela coisa do mágico, aquela coisa do mais específico, parece que se for mais difícil é melhor, né? Então, pô, se eu fizer uma avaliação que ela é complexa e eu saber que tem uma rotação posterior com uma fixação no braço menor da articulação sacroiliaca e eu manipular de tal jeito com um kick, isso vai ser melhor, né? Então, cara, eu acho que essa busca por esse vazio, eu acho que é uma imaturidade do ser humano ou do fisioterapeuta, né? Que talvez a gente entenda que ser mais complexo é melhor, né? Mas, assim, eu não acredito mais nisso. Eu acho que quando a gente chega num nível de maturidade, eu acho que essa maturidade não tem a ver com idade, com tempo de experiência, porque tem profissionais de 50 anos de formato que eu acho que ainda não atingiram isso que eu chamo de maturidade, né? Mas quando a gente tem essa visão, cara, eu acho que a gente entende que, sim, o simples, bem feito, quando aplicado da maneira correta, é o caminho, né? Que a gente não tem que ficar inventando a roda, né? E, enfim, Sim. é por aí que eu vejo. E aí uma pergunta de professor para professor, né? Quando você dá aula de sacrilíaca, Murilo, e eu vou falar, eu acho encantadora as questões anatômicas e biomecânicas da articulação, né? E Uhum. ela tem várias questões específicas e tudo, e realmente é uma complexidade de você mostrar uma região tão complexa, né? Você mostrar tantos detalhes anatômicos, aí você tem aquelas nomenclaturas de notação, contranotação e milhões de coisas específicas, e aí você fala assim, e aí isso não vale, entre aspas, de nada. Então, assim, como que é, assim, né, dar aula sobre sarcoidolia, eu acho que é sempre um desafio, eu sempre fico me questionando qual o tom que eu quero dar, porque eu acho que a pessoa tem que entender aqueles processos anatômicos, é uma articulação realmente interessantíssima, até de maturação óssea, onde ela começa, né, de certa forma separada e vai se fundindo conforme a gente vai maturando, né? Então, como que você dá esse tom em relação à aula, né? E o que você, até para passar de mensagem para quem está escutando. Então, cara, a minha aula, eu tinha muito conflito quando eu dava aula dentro do método Busquet, por exemplo, porque aí eu tinha que seguir um cronograma, né? Na minha prática eu já não usava aquilo literalmente aquilo lá. Então isso para mim realmente eu entrava nesse conflito, porque eu passava, né? Mas a minha prática não era um pouco diferente, né?
Inclusive, eu tentava trazer isso para os alunos, né? Enfim, deixar eles atualizados, sempre foi a nossa ideia. Mas hoje, dentro da minha formação, isso é bem tranquilo, né? O que eu faço? Eu tento trazer um raciocínio para mostrar qual que é a função da articulação, né? Então, por exemplo, eu mostro de maneira geral a anatomia da articulação, que é uma articulação altamente estável, né? Uma trama ligamentar robusta, com cápsula articular, com uma superfície articular irregular, né? Falo da quantidade de movimento, então mostrando que a mobilidade é muito pequena, né, em torno de 2 graus, né, o que os estudos trazem no geral. E aí, para trazer depois disso um raciocínio de como avaliar, né, se vale a pena a gente perder tempo, né, e aí perder tempo mesmo, querendo palpar a articulação, querendo sentir o movimento, né. Então, hoje é mais tranquilo porque eu conduzo o raciocínio nesse sentido, né, uma base anatômica para entender o propósito da articulação e para entender que tem movimento ali, e que talvez aquele movimento, apesar de pequeno, seja importante, mas que a quantidade de movimento não é o foco da articulação. Não é uma articulação que foi feita para ter, né, um mega movimento, não é essa a função, né? E a dificuldade também da gente identificar isso através de palpação, né? Então, eu trago isso, construo essa ideia e aí eu vou elaborando, então, qual que é o processo diagnóstico, o que vale a pena fazer, né? Então, hoje eu meio que resolvi esse conflito porque eu sou um pouco mais raso nisso para tentar focar naquilo que eu vejo que é mais importante, sabe? Então, não discuto tanto os movimentos, o que acontece, porque, de novo, né, na prática clínica, na hora de tratar, apesar de a gente saber que tem essas enormidades de movimentos ali, ou de possibilidades, a gente não vai tratar específico. Então, enfim, né, eu resolvi simplificar. Eu vejo que alunos que têm aquele passado parecido com o meu, às vezes eles dão uma penada, assim, né? Mas, enfim, é o jogo da evolução, ou de mudar o pensamento, né? Eu acho que o conflito ele faz parte do aprendizado, né? Não, muito bacana. E é super interessante, né? Eu realmente tem hora que eu quero desistir de dessas aulas, mas tem hora que eu acho que é um pouco do que você falou, né? Se a gente não consegue contar essa história de uma forma interessante, realmente ela fica de lado, e aí fica meio que aquele momento para qualquer pessoa tirar alguma vantagem, né? E aí as técnicas mais charlatanistas elas acabam ficando em cima disso, né? Então, tomar um certo cuidado, eu acho que é importante trazer essa outra vivência, né? Então, e aí, só para a gente finalizar, né, Murilo, acho que a gente poderia tentar até falar para ajudar um pouco mais os clínicos, se a gente pensar em exercícios específicos da sacroiliaca, o que você listaria, assim, do tipo, vamos pensar aqui para realmente ir para o tratamento adequado, a gente pode tentar o geral ou o específico, né, a gente sabe que, de certa forma, tem semelhanças nos efeitos, mas tem casos que a gente vai precisar, né, intervir um pouco mais específico e alguns mais gerais. O que você falaria, assim, de dica clínica de questões de exercícios? Cara, eu acho que, de novo, ser simples, né? Então, vamos pensar que o cara tem uma dor no cotovelo, né? Se você for fazer um exercício específico, o que você vai fazer? Você vai gerar fortalecimento dos músculos que estão na articulação, né? Basicamente é isso, né? Então, pensando, por exemplo, em fortalecimento, gerar, né, ativação, gerar estímulo de fortalecimento para a região pélvica. Então, eu acho importante ativar a musculatura glútea, né, a musculatura do quadril, região anterior também, mas penso ainda mais em musculatura glútea, talvez, dependendo, entrar com ativação de musculatura do tronco, né? Então, de maneira geral, gerar ali exercício de ativação para o quadril, né? E aí penso muito na região glútea e talvez ali para o tronco inferior, né? Pensando aí talvez nos exercícios do core, posso ter alguma ideia no sentido de gerar estímulo, né, de ativação para a região longopélvica, né? Acho que não vejo como fugir muito disso, nem como inventar muita coisa fora disso, né? Agora, qual exercício, como, enfim, isso aí vai de caso para caso. Acho que às vezes testar exercícios de mobilidade, aí eu tento trazer meio que a ideia da preferência direcional, então eu crio exercícios que mobilizam no sentido, por exemplo, da rotação anterior, como se fosse na extensão do quadril, vejo como é que é a resposta, crio exercícios de mobilidade no sentido de mobilizar no sentido posterior, vejo como que é a resposta, se tem ou não, né? E aí, de acordo com isso, ir elaborando né, o programa de tratamento, né? E aí, até essa ideia, cara, de testar se a articulação responde bem à mobilidade, eu já uso para terapia manual, porque, por exemplo, uma articulação que tem uma característica mais inflamatória, por exemplo, né, sei lá, vamos pensar numa grávida que está com uma dor com característica bem inflamatória, ou um paciente que tem uma patologia reumática, às vezes você ficar mobilizando a região irrita, né? E aí eu já começo a desistir da mobilidade, já penso menos na terapia manual, já penso mais no exercício de força, entendeu?
Então, é mais ou menos assim que é o raciocínio, né? E a dica, se eu tivesse que dar, é isso. Pensa na região lombopélvica e cria exercícios pensando na região. Não tem como fugir disso, na minha opinião, né? Não sei qual que é o teu pensamento, como que você vê, como você usa. Sim, não, eu vou muito para uma direção bem parecida. E eu acho que uma dica, talvez, que hoje cada vez mais eu vou me afastando, em breve eu quero até gravar um episódio disso com a Animari, que é o processo da questão da hipervalorização de palpações, trigger points e região, né? Porque é uma questão que a gente está tentando, vou dizer, desapegar. Se você pensa só realmente na neurofisiologia do trigger point é uma coisa, mas se você pensa na formação dele e na sensibilidade do local, a gente sabe que várias estruturas lá são sensíveis à palpação, né? E aquilo Exato, lá não é algo a ser zerado. Então, eu acho que uma exato, coisa super legal para a gente tentar melhorar o tratamento é não hipervalorizar essas sensibilidades que você pode encontrar na região, né? Porque, exato. como a gente falou, né, estruturalmente dentro do raciocínio mais mecânico, cara, é palpação desde um sacro tuberoso, de região do glúteo médio, e que são pontos sensíveis para todo mundo, Exato, né? exato. Uhum. Achar que aquilo vai ser a grande questão para você zerar a dor de alguém, existe uma grande complexidade, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado porque, para mim, é onde você posterga a melhora da pessoa, porque você fica cutucando, entre aspas, lá a Perfeito, região, perfeito. e aí E vai você achar, acaba... né, cara? E vai achar. Né? Quem cutuca acha, né? Exato. Então, essa coisa é importante conversar, né? Porque como a região sacroiliaca ela acaba tendo muitas estruturas pela complexidade e estabilidade que ela tem, acaba tendo um pouco dessa coisa do o hands-on tem que ser muito cauteloso, né? Então, ele Exato. tem o mínimo do tratamento, porque senão você vai falar assim, ó, você tá com uma dor sacroiliaca, e aí tá o clássico, né? Tá compensando, e aí tá, tipo, todo mundo tá sensível e Aham, dolorido. aham. Então, eu acho que uma das dicas mais interessantes é o cuidado com a especificidade dessas palpações e sensibilidades, né? Exato. E assim, né, cara, lembrar que, por exemplo, o exercício ele trabalha esses trigger points, essas contraturas, o exercício vai trabalhar, né? Você consegue Uhum. muitas vezes melhorar isso, a terapia manual não focada para isso também consegue, né? E, cara, quando eu penso em dor sacroiliaca, eu não penso em intervenção miofacial, cara. Uhum. É uma condição que eu não acho assim que faz tanto sentido você gastar muito tempo ali liberando a musculatura e face ao redor, porque não sei, né? É uma articulação profunda, uma articulação muito estável. Claro que pensar em efeito neurofisiológico né, dessas técnicas, ok, mas eu penso mais em intervenção com efeito mecânico, juntar o mecânico com o neurofisiológico, entendeu? E aí, de novo, exercício e pensando mais em mobilização, manipulação, de acordo com a resposta sintomática, sabe? Eu acho que ficar massageando o paciente com dor sacroiliaca eu não vejo muito porque não é uma coisa que eu coloco na minha prática, sabe? Sim, não, total. Muito bom, Murilo. Eu acho que a gente chegou aqui em diversos pontos interessantes, foi meio que indo, voltando. A conversa sempre vai lembrando alguns pontos anteriores que não estava programado, né? Mas gostei muito do papo. Eu queria deixar assim você agora super à vontade para finalizar o assunto, né? E deixar alguma mensagem final aí de paz, amor e esperança para a galera. Legal. Cara, eu que agradeço, foi um prazer, acho que foi bom, né? Foi leve, acho que é bom quando a gente vai conversando e as ideias vão fluindo. Cara, a mensagem final, acho que é chamar a atenção da galera para isso, para né, se atualizar, eu acho que para estar aberto a abandonar velhas práticas, né? E saber que sair da zona de conforto e sair daquilo que você já está acostumado é trabalhoso, gera conflito, né? A sacroiliaca, para mim, eu acho que foi um dos temas que mais me gerou conflito nessa mudança, né, para começar a me tornar um fisioterapeuta mais fisioterapeuta, né, e com uma atuação mais científica. Então, deixar o convite para isso, para abrir a cabeça né, para tentar amadurecer o raciocínio e focar, né, progressivamente naquilo que importa, naquilo que vai mudar a prática clínica, né, e estar aberto à evolução. Acho que quando eu penso em sacroiliaca, eu acho que é isso, é quebra de crença e dar o próximo passo, né, e estar aberto a evoluir nesse sentido. Perfeito. E eu valido total, eu acho que a evolução do entendimento da sacroiliaca está no amadurecimento do nosso profissional, né? Exato, Porque realmente, como a gente não tem as respostas na literatura, a gente tem que amadurecer o nosso jeito de olhar para aquilo, porque aí sim, talvez você consiga ter grandes passos com a articulação, saber para onde realmente você focaria, né? Muito bom, Murilo. Então, galera, fiquem à vontade, sigam o trabalho do Murilo, é um trabalho super interessante, Físico Coluna, e está cada vez mais crescendo aí.
tá de parabéns aí por todo o seu trabalho. É um esforço, e a Obrigado, gente cara, estava obrigado. conversando de bastidor, né? Aquela coisa de fazer tudo um pouco, né? Então, a gente realmente tem que cruzar, cabecear, fazer o gol, proteger. Então, assim, é complexa essa situação, né? Então, parabéns pelo trabalho aí, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, Murilo. E acho que é isso, pessoal. Um grande abraço, Murilão, um grande abraço também, e até o próximo episódio. Legal, obrigado aí, Fuco. Abraço, galera. Abração, até mais.